Como alertamos antecipadamente, a novela do Newcastle tem um roteiro. Por isso, é importante observar o quanto isso seria estendido. E podemos ter uma noção observando essa reportagem. Exportação de frango para a China deve ser retomada em breve, diz ministro. Suspensão temporária começou no mês passado e foi motivada por um caso da doença de Newcastle em Antagorda, no Rio Grande do Sul. Vamos observar juntos o que a reportagem diz. E, na sequência, vamos revelar detalhes que nunca serão mostrados de graça por aí. A matéria cita: as exportações de carne de frango e subprodutos do Brasil para a China devem ser retomadas em breve, estimou nesta terça-feira o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, durante Salão Internacional de Proteína Animal. A suspensão temporária começou no mês passado e foi motivada por um caso da doença Newcastle em Antagorda, que já foi encerrado. Muito em breve, a China estará aberta também, disse o ministro, após citar que 120 países que tiveram as compras embargadas em algum nível, seja do Rio Grande do Sul ou da região próxima à ocorrência da doença, já retomaram as importações. Fávaro admitiu que os chineses contam com um protocolo sanitário mais restritivo e que o governo brasileiro ainda não conseguiu alterar, mas acredita que há um grande indicativo de que a China está aberta a negociações para mudança no protocolo. O Ministério da Agricultura declarou nesta terça-feira o fim do estado de emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul, que havia sido estabelecida em 18 de julho em função da confirmação do foco da doença de Newcastle em aves comerciais. Portaria publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União também definiu como zonas de restrição à exportação de aves vivas, seus produtos e material genético avícola gaúchos, as áreas no raio de 10 quilômetros a partir do foco, detectado no município de Antagorda. A medida vale inicialmente por 60 dias. A abrangência e duração da zona de restrição poderão ser alterados de acordo com a evolução das investigações epidemiológicas e dos trabalhos de vigilância zoossanitária animal em execução. Fávaro disse que essas medidas são muito importantes para as negociações que estão sendo feitas com os países compradores. Isso nos permite voltar à normalidade, afirmou. Mas o que você precisa saber? Primeiramente, o que foi exportado para a China em 2023 e o que já foi exportado durante o primeiro semestre deste ano. Vamos começar falando do ano passado. Os exportadores brasileiros de carne de frango são menos dependentes do mercado chinês, diferentemente dos frigoríficos que operam com exportações de carne bovina a partir do Brasil. Mas nunca esqueça que notícias como essas, envolvendo a China, sempre emocionam e muito a parte inocente do mercado de proteína animal. Pelo novo estudo da equipe de pecuária de corte da Rural Business, as vendas feitas para a China entre os meses de janeiro a dezembro de 2023, tanto in natura e industrializada, somaram 682.260 toneladas, ou seja, 26,4% a mais em um ano. Lembrando que o volume só de industrializado exportado foi extremamente baixo, deixando nos cofres dos exportadores 1 bilhão e 610 milhões de dólares, ou pouco mais de 8 bilhões de reais. Já para Hong Kong, onde o destino também é carnes para a China, foram embarcadas 47.480 toneladas de carne de frango, redução de 5,4%, e uma receita de 94 milhões e 870 mil dólares, o equivalente a 473 milhões e 630 mil reais. Os números oficiais do Ministério da Economia, investigados pela equipe da Rural Business, mostram ainda que na leitura correta de demanda para a China, quando se junta China com Hong Kong, os embarques para esses dois destinos representaram apenas 17,7% do total vendido pelos frigoríficos brasileiros, exportadores de carne de frango do Brasil. No total, 729.740 toneladas foram vendidas, 23,7% a mais em um ano. E aí estamos falando de um faturamento de 1 bilhão e 700 milhões de dólares, ou, mais importante, 8 bilhões e meio de reais, graças a um câmbio médio de R$ 4,99, gerando um ganho de 13% em um ano e um novo recorde. Não podemos deixar de lado outra informação importante para este mercado. Olá, desculpe atrapalhar seu vídeo, mas se o que está assistindo agora está te ajudando de alguma forma, passe a ter acesso diário às nossas famosas análises de mercado exclusivas para assinantes. Se você opera com frango, eu garanto que seu nível de observação de mercado vai melhorar.
Você vai aumentar e muito a capacidade de prever os movimentos do mercado em que atua. E isso, é claro, vai te levar a faturar mais. Afinal, você sabe que a informação profissional aqui da Rural Business é poder. E este poder gera lucro aí no seu bolso. Melhore suas vendas agora. Assim que acabar de assistir este vídeo, faça uma assinatura da Rural Business e passe, você também, a ver o amanhã do agronegócio global hoje. Não podemos deixar de lado outra informação importante para este mercado. Segundo o mais recente relatório do USDA, a produção de carne de frango da China deve aumentar. Já o consumo, importação e exportação podem diminuir agora em 2024. A equipe de pecuária de corte da Rural Business investigou esses dados e vamos aos detalhes que não vão te contar por aí. Em um ano, o volume de carne de frango produzida na China pode crescer 1,4%, já que está previsto 15 milhões de toneladas agora para 2024. Já para o consumo de carne de frango no país, são estimados 14 milhões e 900 mil toneladas, 0,7% de redução em relação ao ano anterior. Outro ponto a ser observado nesta análise é quanto às importações de carne de frango da República Comunista da China, que devem, segundo o USDA, diminuir em 44,9% em 5 anos. Ou seja, em 2020 eram importadas 999 mil toneladas, podendo alcançar este ano 550 mil toneladas, todas adquiridas no mercado externo. As projeções indicam que a exportação de carne de frango pode ser de 650 mil toneladas, possível alta de 17,3% em um ano. E ao olhar para o resultado de 2020, o aumento deve atingir 67,5%, lembrando que naquele ano a China exportou 388 mil toneladas. Então, qual o balanço disso tudo para o mercado chinês que os exportadores brasileiros sabem, mas não contam de graça por aí? E que você que opera direto ou indiretamente com o mercado de proteína animal precisa ficar atento. Vamos ao resumo da história. Como vimos, e de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a China deve produzir 15 milhões de toneladas de carne de frango esse ano, volume que seria relevante para qualquer país no mundo, mas nem tanto assim para os chineses. O país espera consumir 14 milhões e 900 mil toneladas e exportar outras 650 mil toneladas. Resumindo, não existe espaço para erro. A China é uma verdadeira bomba-relógio, que precisa manter a importação de pelo menos 550 mil toneladas para garantir a sua demanda, pois não existe uma sobra. Nada, nadica de nada. Estamos vendo a China em um momento delicado quando o assunto é oferta e demanda no setor de carne de frango. E claro, a ordem era passar a borracha neste cenário altamente preocupante para o governo chinês. Mas como acabou de ver, nossa equipe mostrou mais uma vez a você, nosso assinante, a diferença que é ter acesso diário às nossas informações investigativas de mercado.